Bem, pessoal, chegamos agora nas reações de substituição em benzenos. Diferentemente dos alcânicos, são parafinas, os benzenos sofrem essas reações de maneira mais fácil. Eu não preciso das condições extremas, calor, luz ou presença de radical livre para promover essas reações de halogenação, no caso em benzenos. Eu preciso apenas de catalisadores específicos para esse tipo de reação que ela vai se processar. Consequentemente, como eu não tenho mais as condições drásticas, presença de calor, luz ultravioleta ou presença de radicais livres, eu não vou ter quebras homolíticas aqui, eu vou ter quebras heterolíticas, que vão fazer com que o ataque no anel aromático seja via eletrófilo atacante. Beleza? Então bora lá. Veja bem, a primeira que nós vamos estudar das substituições em benzenos é halogenação de benzeno. O nome já diz tudo. Halogenar benzeno é colocar halogênio no benzeno. Para isso vai sair um ou mais dos seus hidrogênios. Numa monohalogenação sai um, numa dihalogenação sai dois, mas aí já é um derivado do benzeno. Mais na frente vamos ver uma aula que vai explicar como é feita a substituição em derivados. Por enquanto aqui é só o benzeno. Para halogenar, consiste apenas em reagir com halogênio, cloro ou bromo, na presença dos possíveis catalisadores. Pode ser ferro metálico, cloreto de ferro 3 ou cloreto de alumínio. São normalmente esses três catalisadores usados, não os três ao mesmo tempo. Pode aparecer qualquer um deles lá na reação. E é o método de obtenção de haleto aromático e de um ácido halogenídrico. Nesse caso, o ácido halogenídrico seria ácido clorídrico, o ácido bromídrico, quando fosse derivado do bromo. O derivado do cloro, o clorídrico, e o derivado do bromo, o bromídrico. Olha como é fácil substituir. Um caso bem simples. Está aqui o anel aromático benzeno. Vale lembrar que cada carbono do anel aromático tem um hidrogênio, certo? Que vai ser tratado, por exemplo, com cloro. Na presença, vou usar aqui cloreto de ferro 3. Podia ser qualquer um desses catalisadores. A substituição no benzeno pode acontecer em qualquer um dos carbonos. Não tem um que tenha uma prioridade maior, não. Porque aqui é um benzeno, não é um derivado. Aqui eu substituo onde eu quiser. Vamos supor que eu queira fazer a substituição aqui, ó. Vai ter que sair esse hidrogênio para entrar aqui no lugar dele. Cloro, se eu estou halogenando, tem que entrar um halogênio. Imagina a molécula do cloro aqui, ó. Essa quebra não vai ser mais por igual. Vou mostrar daqui a pouco no mecanismo que não é. Vai ter uma quebra da ligação aqui. E você imagina o seguinte, que um dos átomos de cloro ataque a molécula orgânica e retire o hidrogênio para ele, formando quem? O HCl. E no lugar do hidrogênio que saiu, quem é que entra? Cloro. Resultado. Ó, entrou aqui cloro e liberou o ácido halogenídrico, ácido clorídrico. Ou seja, aqui eu tenho quem? Clorobenzeno. O mesmo aconteceria se fosse com o bromo. Vamos fazer a mágica aqui, fazer com o bromo. Olha, pessoal, feito a mágica, olha que nós temos aqui. Benzeno tratado com halogênio bromo na presença de catalisador. Lembra, reações características que os benzenos sofrem frente a halogênios na presença de catalisador. As reações de substituição, onde você vai substituir um ou mais hidrogênios do anel por átomos de halogênio. Nesse caso aqui, vamos fazer só uma monossubstituição. Eu posso substituir em qualquer lugar. Qualquer um desses vértices aqui desse anel aromático tem um hidrogênio. Vamos supor que eu quero fazer a substituição aqui. Então imagine o seguinte, a molécula de bromo, está lá, bromo ligada a bromo, há uma reação ácido-base aqui, vocês vão ver no mecanismo, e vai fazer uma quebra desigual nessa molécula. Um dos átomos do halogênio vai se combinar com o hidrogênio do anel aromático, formando o HBr, e o outro bromo entra no lugar do hidrogênio. Ó. Sai hidrogênio, entra bromo. Por isso que é uma reação de substituição. Como é com halogênio, é chamada halogenação. Resultado, ó, saiu o hidrogênio, entrou bromo mais o ácido bromídrico. Bromo benzeno mais ácido bromídrico. Beleza? Vamos ver o mecanismo desse tipo de reação. Olha a mágica.
Feito a mágica, pessoal, está aqui o mecanismo da reação de substituição de halogenação no benzeno. Eu já comentei para vocês que o mecanismo, normalmente, não há necessidade do aluno decorar os mecanismos das reações, mas é importante o aluno saber interpretar o mecanismo, olhar para aquela reação e dizer o que está acontecendo naquela reação, porque às vezes vai ser cobrado em prova, pode ser cobrado em prova. Tá certo? No caso desse mecanismo aqui, também ocorre em 3 etapas, é um mecanismo diferente do mecanismo de reação de substituição em alcanos, completamente diferente. Lá em alcanos, o mecanismo era via radical livre. Lembra, a gente classifica o tipo de mecanismo por quem primeiro atacar a molécula orgânica, e nesse caso, se você procurar a molécula orgânica, está aqui o benzeno. Quem está atacando primeiro ele? A entidade positiva, o eletrófilo. Então, essa reação de substituição aqui, ela é via eletrófilo atacante. Beleza? Vamos explicar cada parte desse mecanismo. Vale lembrar que o mecanismo, ele explica o procedimento, todo o processo da reação, passo a passo. Ou seja, são etapas da reação que não se repetem. Uma quarta etapa aqui já vai repetir uma das anteriores. Então, nessa reação, só é preciso um mecanismo com 3 etapas para que nós possamos fazer a explicação dela. Então, bora lá, etapa por etapa. Na primeira etapa, existe a reação do halogênio com o catalisador. É uma reação ácido-base de Lewis. Nessa reação ácido-base, o catalisador ele vai tentar ficar com um dos átomos de cloro com excesso de elétrons, gerando o eletrófilo e um complexo. Então, existe uma reação ácido-base de Lewis entre o halogênio e o catalisador na primeira etapa, gerando o eletrófilo atacante e um complexo. Na segunda etapa, o anel aromático está reagindo com quem? Com o eletrófilo, ou seja, o anel aromático está sendo atacado pelo eletrófilo. Olha que curiosidade, lembra? No anel aromático eu tenho 3 duplas alternadas aqui dentro. Com o ataque do eletrófilo, ele ataca o anel sem retirar ninguém. Ele acaba atacando e quebrando a ligação π no anel aromático. Tanto é que a gente representa que houve uma interrupção na ressonância. A ressonância era completa, com a entrada do cloro, quebrou uma ligação π. Só para facilitar, vamos lembrar, eu tenho as ligações πs alternadas que ficam girando aqui dentro. Com a entrada do cloro, sem sair ninguém, uma dessas πs vai ser quebrada. Então a gente representa a interrupção da ressonância completa assim, ó, quebrou a π ali. Não tem mais uma ressonância completa. Aí lembra do que eu já falei, se eu estou atacando com eletrófilo, eu vou produzir eletrófilo. Se eu atacar com radical, produzo radical. Se eu atacar com nucleófilo, vou produzir nucleófilo. Ataquei com eletrófilo, ele entrou no anel aromático, quebrou a π, ficou lá e gerou uma entidade com carga positiva. É um outro complexo. Então eu tenho um complexo que surge, uma estrutura instável no início do processo e tem outra estrutura instável na segunda etapa do processo. Esses complexos não vão existir por muito tempo. Na terceira e última etapa, olha só, o complexo para se estabilizar, ele regenera o catalisador. O catalisador ele tem que servir apenas para acelerar o processo, ele não pode ser consumido. Por isso que nas reações catalisadas, o catalisador acaba sendo regenerado no processo. É o que vai acontecer aqui na terceira etapa. Complexo que é instável, o outro complexo que é instável. Para a reação se concluir, o hidrogênio vai sair e vai voltar a ter a ressonância completa, deixando apenas aqui o cloro. E quando esse hidrogênio sai, se liga, o complexo aqui é nada mais nada menos do que o Cl-, o cloreto, que se juntou com o cloreto de ferro 3, que era o catalisador. Para regenerar o catalisador, o que acontece? O hidrogênio do complexo instável sai daqui, vai se juntar com esse cloreto que estava no complexo, formando quem? O HCl e regenerando quem? O catalisador. Quando sai o hidrogênio, abre espaço para voltar a dupla. A dupla volta e a ressonância volta a ser completa. Então, recapitulando, na primeira etapa eu tenho uma reação ácido-base entre o halogênio e o catalisador, obtendo-se o eletrófilo atacante complexo. Segunda etapa, ataque eletrofílico ao benzeno ao substrato, obtendo outro complexo que é instável. Terceira e última etapa, produto final,
e regeneração do catalisador. No produto final, ó, o hidrogênio só sai da molécula do complexo, se junta ao Cl-, formando o HCl, regenera o catalisador e a ressonância volta a ser completa porque surge a dupla. E esse mecanismo, como quem primeiro ataca a molécula orgânica é o eletrófilo, ele é um mecanismo via eletrófilo atacante. Gente, nessas substituições em benzenos que nós vamos ver, halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação, todas são via eletrófilo atacante. Vamos ver as demais nas próximas aulas. Valeu?